Isso pode determinar em que momento ela consegue fazer essa autorregulação na infância dela, onde ela venha. Eu estava querendo entender também sobre repertório. Ela começa, então, na fase do seu desenvolvimento, construir esse repertório para saber lidar emocionalmente com as gratificações, ou gratificações é fácil, a negação e frustração, aí ela vai adquirindo repertórios, é Frustração, ela já entra desde o primeiro momento de vida. Na verdade, são coisas, gente, que a gente vai. Vocês lembram da experiência do Steel Face? eu não lembro. Tá, acho que vocês não tiveram a disciplina comigo. Então, acessem, vão aí na internet, procurem. Né? O Steel Face ele já é feito, é um tipo de experimento que foi feito também com bebês, aonde o bebê já tem que lidar com essas situações que são desconfortáveis. Só que ele ainda não tem uma idade, né? Ele não tem uma idade que o sistema nervoso dele, assim como todo fisiológico, está maduro, mas ele já aprende desde cedo a lidar com situações que de alguma maneira provoca frustração, que depois ele consegue nomear o que é frustração, desconforto, né? A mãe evitando ele. Isso a gente vai ter ao longo da nossa vida. Por Ok, exemplo, isso, eu isso é choro. uma construção do repertório que será cita, né? Então, Isso. Por exemplo, eu chorei. Eu chorei, o bebê ele se comunica pela via do choro, né? Inicialmente, porque se ele não chora, ele está dormindo. E se ele não tá chorando, ele começa depois a expressar algumas emoções como alegria e tal. Só que se ele tá chorando, o que você faz? Você começa a fazer o que com ele? Você começa a atender ele. O que o choro quer dizer? Aí você vai lá para o conteúdo de linguagem. O que isso quer dizer? Né? Lembra da formação de vínculo? Eu não sei se eu trabalhei com vocês. Não, foi em outra disciplina. Então, esse principal cuidador, junto com essa criança, quando a gente tem um apego seguro, ela começa a fazer o quê? A atender essa criança. Né? Ela começa a atender, ela já começa. A mãe, quem já foi mãe aqui, sabe que a mãe começa a entender, ou o cuidador começa a entender o que a criança quer quando que choro que é. Esse choro é disso. Esse choro é daquilo. Então, nessa linguagem, o que você vai fazendo? Você vai reforçando a criança. Então, é uma forma de comunicar que já é uma forma de gratificar e que você vai atendendo as necessidades da criança. A partir daí, lancei no mundo, eu vou me constituindo. Depois, lembra das primeiras emoções? Eu preciso, por exemplo, um bebê que está com fome, ele está irritado, né? Ele fica com raiva, ele chora, né? Você tem no Steel Face, por exemplo, o bebê fica bem irritado quando a mãe começa a ignorar ele. Então a primeira ela interage, ele vai interagindo, ele conversa com ela, bababá. Eu acho que tem quase 1 aninho, quase 2 ali. No segundo, e ele já aponta, ele mostra para ela. No segundo, ela vira o rosto e não responde mais para ele. Ela ignora ele. Isso é frustração, né? Isso é a criança. Ele tenta comunicar com ela, mas ela não responde. Ela ignora ele. Aí ele tenta várias estratégias, aponta, aí ele tenta comunicar, dá riso, ela não ri mais. Aí chega uma hora que ele cansa. Aí ele começa o quê? A chorar, dá uma choradinha, né? Porque é um desconforto. Não comunica, o que está acontecendo? Deixou de comunicar, tentei todas as minhas estratégias. E isso a criança também está utilizando estratégia. Tentei, não consegui. Daí, naquele vídeo que eu passei da série, o que quando a mãe tenta reparar, quando ela fala assim para ele, né, faz o carinho, volta, termina a experiência, ela volta, tenta reparar e fala assim, não, eu tô aqui. Ele chora, daí ele protesta, tipo assim, o que aconteceu? Né? Aí ele chora e chora doído mesmo. Primeiro ele estava tentando comunicar e ela não reagia. Aí depois termina a experiência, ela volta e tenta reparar, né? Não, eu tô aqui. E aí, quando ela volta, aí ele protesta, aí ele chora. E o que eu vou ensinando para a criança? Eu vou ensinando também a lidar com essas situações, porque isso é importante até para a própria regulação. Porque a mãe não vai estar disponível o tempo todo.
A mãe não vai conseguir suprir isso, ou o principal cuidador não vai dar conta, ele não consegue estar ali o tempo todo. E a criança ela vai ter que aprender a lidar com essas situações. Né? Não é à toa que a gente tem nos primeiros estudos com ansiedade de separação. E nós temos a repercussão disso depois com adultos, né? Também sofrem de ansiedade de separação. Por quê? Porque às vezes lá numa idade anterior, lá no pequenininho, isso foi a criança interpretou como esse adulto que deixava, que não estava ali, que não ia voltar, né? Então depende muito da história do sujeito. E aí a gente fica, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem isso na história dela. E ela sofreu de ansiedade de separação. É todo um embrolho familiar lá, que a avó e o vô acabam cuidando dela, e cuidam até hoje. Hoje ela já é adulta, estudante de medicina, só que uma relação muito mais conflituosa entre a filha e a mãe, né? A mãe dela acaba sendo desautorizada, tipo, ela não vive mais com essa filha. Os avós, eles tomam ela como dela, como, né? Pegam, depois guarda e tudo. E aí, nisso, toda vez que a mãe ia visitá-la, porque a mãe mudou de cidade, veio estudar, e os pais deram apoio, porque casou muito jovem, ela chorava, ela tinha febre. Então, com 5, 6 anos, ela já tinha isso. Ela estava lá, chorava, tinha febre, a mãe não voltava. Então, toda vez que a mãe ia e voltava, ela sentia os mesmos sintomas. E aí, hoje, toda vez que ela tem que ir para casa dela, vai lá, fica naquele conflito, a avó que é a mãe, que não é mãe, que é a avó, e a mãe que sempre quis ser mãe, mas os avós nunca deixaram, ela fica naquele conflito de lealdade. Eu tenho que ficar um pouquinho na casa do meu avô, eu tenho que ficar um pouquinho na casa da minha mãe, eu tenho que ficar um pouquinho na casa do meu tio, e ela fala, Dani, eu sinto os mesmos sintomas, ela só não tem febre hoje, mas aquele desconforto, aquela coisa que foi criada desde a infância, para ela estar regulando a família, porque ela era um ser que dependia do quê? De uma homeostase na família. Então, ela ficava sempre naquela posição para agradar todo mundo, né? Para manter a mãe próxima, mas ela ficava perto da avó, que a avó e o avô sempre criaram, mas ela estava ali naquela posição que para ela não é fácil. Então, ela vivencia os mesmos sintomas hoje adulta, só não tem febre. O restante, ela vivencia as mesmas coisas. E é uma ansiedade, né? Então, a gente vai... Hoje na terapia aí, faz com que ela venha... como que faz agora para trazer o repertório para ela saber lidar com isso que só não vem a febre, vem os sintomas todos, mas agora a nossa função é organizar esse pensamento dela e ajudar ela a ter esse repertório para ela saber lidar com esses sentimentos que vem? A questão dela não é mais essa, né? Isso não é o que grita para ela, por exemplo. Porque de alguma maneira ela começou a compreender que quando a mãe e a avó fizeram as pazes, isso trouxe o quê? Uma regulação para ela. Por quê? Foi o que eu expliquei para ela, que a gente estava fazendo toda uma técnica lá, trabalhando com fotos e estudando a história. Ainda vou pegar outras técnicas para a gente ver. São hipóteses ainda construídas durante o processo. Mas a mãe, eu tenho uma hipótese que a mãe e a avó, elas tinham um conflito. E tinha uma rivalidade ou uma competição ali entre elas, né? E essa filha, essa relação que existiam dessas duas, a avó fez o quê? De maneira bem inconsciente, mas foi o que aconteceu. Acabou indo para mãe e filha. Então, essa filha, durante muito tempo, não aceitava a mãe ser mãe. Ela não autorizava. Então, mesmo que a mãe quisesse entrar atuando como mãe, ela não deixava. E aí, essa família afastou o pai. E aí, depois de muito tempo, o que ela foi entendendo? Que quando as duas selaram, deram uma trégua ali nos conflitos, pararam de brigar, porque o que a avó fazia? A avó gratificava muito ela, e ela sabe disso. Então a avó fez tudo, deu cirurgia, deixou ela toda bonita, paga uma das faculdades muito caras. Então, assim, tudo isso era uma gratificação, e que também gerava na mãe um desconforto. Ela sentia isso, que a minha mãe, ela falava assim, minha mãe não gostava, porque ela não teve isso. Então tem uma coisa que está para além da emoção, tem relações. Então a gente tem que entender todo esse conjunto aí
de história do sujeito, que relações que estão se dando. Porque a gente pode falar da regulação emocional, mas eu preciso entender em qual contexto o sujeito está inserido. Em que tipos de relações, o que causa ali. Porque é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Porque, às vezes, o sujeito pode fazer as introduções comportamentais, mas o ambiente não valida. Ou o ambiente não acolhe. Né? Então, assim, eu preciso fazer isso com muito cuidado, porque se o sujeito já tem uma forma mais esquiva de lidar com as coisas de vida, ele vai fazendo o quê? Ele vai deixando isso de lado, e aí ele vai embotando. Então, ele fica na dele. E o custo da resposta é muito alto quando eu estou falando de emoção, gente, porque eu estou falando de vulnerabilidade. Eu me expor emocionalmente não é uma coisa tão fácil. Não é uma coisa tranquila de se fazer, porque eu estou falando de um conjunto de emoções, mas por trás tem relações envolvidas, tem senso de competência envolvido, então tem tantas coisas que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, porque senão o sujeito vai e faz. Aí o que ele chega pra gente e fala? Ou ele desiste da terapia porque não dá certo, ou ele pega e ele confirma a ideia de que todo mundo vai agir daquela forma porque foi justamente isso que aconteceu. Tá? Então, a gente tem que, de alguma maneira, fortalecer o self do sujeito e produzir um ambiente no setting terapêutico em que ele vincule e se sinta seguro nessa relação terapêutica. Aí ele vai, devagarzinho, tendo condições para usar estratégias comportamentais. Tá? Mas isso é devagar. E aí a regulação, por si só, já vai acontecendo. Lembra no texto, esse próprio texto fala, por si só, a emoção, ela é reguladora. Só que eu preciso dar condições para o sujeito. Bom, Daniela, então aqui. Oi. Professora, no caso da gratificação, numa fase mais adulta, quando essa mesma paciente ou qualquer, né, o adulto, ele rememora as experiências gratificantes de outrora, ele pode fazer uma leitura de uma certa manipulação? Pode. Pode, né? Sim, outra coisa que eu quero perguntar, no caso da regulação emocional, você colocou a respeito de você acolher, né, validar as emoções, no entanto, você, não concordando com a atitude, com a ação, você valida esta emoção. Como fazer isso de uma forma coerente? Porque é meio antagônico, não? Não, não é. É que pra gente tudo foi meio junto, né? É que geralmente o que você tem... Quando a gente olha a situação, parece que está tudo junto misturado, né? Como fazer isso de uma forma saudável? Bom, de maneira geral, quando vocês estiverem tendo mais isso na clínica, se vocês estiverem comigo, aí eu auxilio mais vocês nessa área. Mas o que a gente tem, então, no nosso repertório? Que, de alguma maneira, tudo que a gente faz é como se a gente se projetasse nas nossas ações, né? Então, diz de mim uma ação, um comportamento, não é? Sim. Tá. Então, por exemplo, distanciando isso, vamos supor, eu trabalho com crianças, certo? Sim. Um comportamento, ele pode ser, de alguma maneira, trabalhado, não pode? Pode, né? Sim. Tanto como o sujeito. Então, o que a gente vai fazer com isso? Se a gente só tem que dizer que o comportamento, ele não vai definir integralmente quem somos. Porque a gente tem muito isso, a gente julga os outros pela ação, tá? Então, isso acontece tanto com criança, adolescente, a gente nunca pergunta, tá, mas o que estava acontecendo, né? A gente não faz isso. A gente vai, atribui juízo de valor e fala, o seu comportamento, não tem aquela historinha lá do mandato lá, que tem tipo um negocinho que fala assim, me diz com quem andas e eu direi quem tu és? Por essa via. Então, a gente vai construindo coisas que, de alguma maneira, vão só fortalecendo essa ideia de que o sujeito se define pelo quê? Pela ação, pelo comportamento. É isso? Também é. Só que se eu estou pensando numa estratégia em que o sujeito está buscando ajuda e ele quer mudanças e que esse comportamento traz prejuízo no campo das relações, o que eu tenho que fazer? Se eu entendo ouvir o que ele traz, né? Também. Ouvir o que ele traz.
né? Isso. Aí, de maneira bem... que está por trás desta fala, o que ele... aí que entra a importância de percepção dos movimentos, do semblante, do que ele traz, né, a partir dessa fala, e depois trabalhar o comportamento, isso? É muito bonitinho, por aí mesmo, já tá boa para depois ir para... Já tá boa, eu quero todo mundo passando para depois chegar lá nos estágios, tá? Vão passando. E passando bem. Porque lá nos estágios, ó, vamos só cobrar, mas é por aí. E aí, o que é legal a gente pensar nisso? Se eu trabalho com uma criança, ela está numa aquisição de repertório, certo? Eu vou entender justamente isso que você trouxe. O que aconteceu, né? O que aconteceu ali na história, na situação e tal. Isso daí acontece muito em área da escolar. Quando se vocês forem trabalhar com psicologia escolar, é o que mais tem. Criança batendo em criança, criança que chorou, que puxou cabelo, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Então, você conversa, o que está acontecendo? Ah, se está acontecendo de maneira repetidamente, né? Tá lá com frequência. Chama a família, olha, eu tenho percebido que fulaninho tá assim, tá assado. Tá acontecendo alguma coisa? Então, o que a gente começa a trabalhar com o sujeito? Ele vai começar a ouvir que ele é uma pessoa que, dependendo da família, né? Eu tinha um, por exemplo, que a mãe falava assim, hoje você é um anjinho bom ou um anjinho mau? A mãe falava para ele, a mãe dava uma gratificação para ele, se ele fosse um anjinho bom e punia ele se era um anjinho mau. Por quê? O que eu estou fazendo com o sujeito? Isso, gente, acontece, a gente faz, e aí ele fala assim, ó, isso aqui é gratificação ou punição, ó seu comportamento, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou falando o quê? Lembra quando a gente fala que as emoções não são boas nem ruins, mas elas são adaptativas e a gente precisa entender a funcionalidade delas? Eu estou fazendo isso. Sim. E aí a gente entende, a gente fala, bom, né? É o comportamento que você está apresentando que, de alguma maneira, lá no fulaninho, quando você bateu, machucou, você consegue... O que acontece com você quando alguém bate? Ah, ele vai falar que ele chora, né, que ele também não gosta. Então, a gente trabalha o quê? Empatia com a criança, a gente trabalha forças internas da criança, né? A gente vai trabalhar valores com a criança. Ali, tá. Se seu comportamento é muito agressivo, porque tem crianças nessa fase, principalmente as maiores demandas, problema comportamental, a gente vai ter que entender família, o que está acontecendo, né? Aí a gente vai separar. Bom, o que acontece? Trabalhamos as forças internas da criança e a gente vai falar, olha, tem condições sim de a gente ver um outro comportamento. Então a gente vai estar trabalhando com essa criança para que esse comportamento reduza a frequência, mas ela não se reduz a esse comportamento. Então, quando eu valido ela do que ela está sentindo, eu falo para ela, eu entendo que deve machucar, né? Quando você vai lá e caceteia o coleguinha. Então, o coleguinha tem alguma coisa no ambiente que ele interpretou que trouxe prejuízo para ele, né? Quando estabeleceu, passou os limites dele. Aí a gente entende, valida. Só que, aí a gente vai trabalhar com um contexto ali. Só que aqui dentro da escola, né, bater no coleguinha é algo que machuca ele, é algo que não pode acontecer, e aí você fica lá, trabalha tudo isso. Então você validou o que ele sente. Só você não vai validar o comportamento. Por quê? Porque o comportamento dele traz prejuízo para ele e para o outro. O comportamento dele prejudicou ele. E o comportamento dele prejudicou o outro também. Então a gente começa a trabalhar dimensões do sujeito, né? Para que ele comece, porque às vezes ele tem o quê? Às vezes ele tem um ambiente em que ele é, de maneira muito constante ou recorrente, ele é punido. Ele é punido. E o que tem no ambiente? Ninguém acolhe, punem ele. Então o tempo todo está sendo punido. Ele vai ter sensibilidade com quem está sendo punido? Lógico que não. Ele foi lá e bateu e descontou. Ele não vai ter isso. Ele está lá com raiva, aconteceu alguma coisa, ele vai lá e desconta. Então, a gente tem que ir sensibilizando a criança, só que eu preciso de um ambiente que sensibilize também. Né? A gente precisa entender mandatos lá, como funcionam a casa, porque tem casa, por exemplo, que o pai manda a criança bater na outra criança, senão o pai quer lá fazer isso. Então, a gente tem uma série de coisas, só que o que a gente faz? Você acolhe o sujeito. Eu entendo que deve ser, né? Para adulto a gente fala isso, mas para criança a gente fala, poxa, que coisinha, né? O que você está sentindo? O que é isso? Pam. Ai, como é difícil sentir isso. E você vai lá e acolhe a criança. Outra coisa depois, olha, mas esse comportamento, o que trouxe? O que você percebeu? Como que foi?
que aconteceu? Eu fui lá para a secretaria, fui lá para a direção, ou peguei suspensão, ou não sei o quê. E o coleguinha passou por isso, passou por aquilo. Será que a gente não poderia tentar outras formas, né, de lidar com esse tipo de sentimento? Aí a gente vai trabalhando. A gente vai estar trabalhando outras formas dele lidar com esse sentimento. A gente tem que fazer com que o acolha isso, tente outras estratégias. Não reforce comportamentos inadequados, mas, gente, é um trabalho em conjunto. Que aí você precisa trabalhar com a instituição, porque uma criança que chega para a gente não é uma criança que fez isso só uma vez. É uma criança que é um problemão, que faz isso direto. E aí a instituição chega para você, tá vendo? Resolve. Aí você tem que trabalhar com todo esse grupo aí, com a escola, com a família, para que a gente dê conta disso. Mas, de maneira geral, o que a gente vai trabalhando? Trabalhando com família é mais possível, tá? Então, a gente trabalha com família, se a família se envolve, o tratamento tem rapidinho já os efeitos aí do que se espera, né? Agora, quando tem uma dificuldade, aí o negócio pega. Mas, enfim, assim a gente vai. Mas é um trabalho custoso, mas que a gente consegue, tá? Então, eu valido o que a criança sentiu, eu não preciso validar o comportamento dela. E a gente traz a dimensão do quê? Da repercussão disso para ela, tá? Tá vendo isso que você fez? Aí você começa, o que aconteceu? Como é que você percebeu? Bom, na verdade, Daniele, a criança, eu não tenho experiência ainda, mas pelo pouco, passa a ser, quando a família interage, quando a família está junto, é bem mais rápido. Eu fico com mais, assim, penso ser mais difícil, isso já na fase adulta, porque já muitos traumas, muitas situações já vieram sendo elaboradas desde essa infância, né? E quando chega já numa fase mais adulta, eu acho que o trabalho é mais fácil. Uhum. Vocês vão ver isso depois, quando vocês querem. É mais fácil porque, assim, não depende de um... Quando você lida com família, não é tão fácil quanto lidar com individual, né? Lidar com família é você fazer uma mudança no sistema de comportamento. Então, assim... na verdade, aí que entra, assim, se a família está junto, né? Porque aí tem toda a história familiar. Tem razão. É muito mais gente para mexer, né? Isso, o sistema, ele às vezes é muito mais delicado, né? Que aí tem uma série de outras coisas que vocês têm que aprender aí. Mas, de maneira geral, quando o sujeito ele está no setting, quando ele é adulto, e se ele está querendo, né, está motivado a trabalhar, fica mais tranquilo. É fácil? Não é para ninguém, porque é o sujeito quem tem que, de alguma maneira, performar na vida e chegar até você e, de alguma maneira, dar o retorno de como foi. Mas é muito mais tranquilo quando o sujeito está ali e quer. Agora, quando a gente trabalha com público de criança e adolescência e a gente depende de um movimento de trabalho com família, então daí tem outras variáveis, tá? Mas tem adulto também, gente que não quer, e aí depende das condições. E aí é a nossa limitação de trabalho, né? Bom, retornando aqui, né? Então, aqui a gente ele continua falando, né, daí a relevância de se destrinchar, então, os conceitos de reatividade emocional e regulação. Aí aqui eles colocam, esses autores, eles consideram a autorregulação da emoção que envolve uma ação voluntária, com esforço usado e com a intenção de alterar a emoção e o comportamento associado, clarificando esta operação que não é necessária e totalmente consciente, né? Às vezes pode acontecer de maneira inconsciente. É importante, então, considerar que as cognições, atenção e comportamento envolvidos são alvos de controle voluntário e não são meramente automáticos e reflexivos. Então, você consegue, gente, trabalhar muito mais num nível que você consegue visualizar um controle de comportamento e de cognição, tá? Do que propriamente da emoção. Por quê? Porque a emoção ela é emergida. Por mais que você tente, às vezes, falar, não dou conta ainda, esse negócio não rola. Então, você vai tendo muito mais estratégias comportamentais, estratégias no campo cognitivo, que aí esse conjunto aí é mobilizado pela emoção, tá? A emoção pela emoção é muito difícil de você acessar essa própria regulação. Só se o sujeito está muito bem
E aí você fala assim, não, vamos sentir isso em vez disso? Não existe isso, né? Até porque você é cutucado por toda uma situação que está no ambiente. Então, de maneira geral, é o conjunto aí do comportamento, que a gente depois entra em coping, né, que não vai ser agora, do comportamento, da cognição, de toda a situação por trás, que a gente vai trabalhando de maneira gradual e que aí ele vai se conectando, ou evocando, ou eliciando outras emoções, tá? Então, o comportamento pode ser inibido, né, mediante a processos conscientes ou não conscientes, e aí a gente utiliza aqui novamente outros teóricos ou mais do mesmo, né, utilizando o conceito de controle de esforços, né, reporta-se a capacidade de focar ou mudar voluntariamente a atenção, tá? Controle, ele trabalha aqui com controle da atenção e controle inibitório. Pessoas que têm comportamentos mais impulsivos, a gente vai ter que trabalhar controle do quê? Do sistema inibitório. É mais fácil? Às vezes não. Às vezes é mais difícil. E isso a gente vê no ciclo de vida do sujeito, né? Que para ele tem ações de planejamento em que ele concretiza as coisas, é muito mais difícil de eu estar monitorando, porque é um sujeito que funciona mais pela via da impulsividade, tá? Por outro lado, o modelo abrange também dimensões menos voluntárias do temperamento, né, que se relacionam com impulsividade, comportamento de aproximação e fuga, que é a inibição, bem isso. Ambas as vertentes têm sido apontadas como preditoras de ajustamento e competência social. E aí, gente, tem vários segmentos de trabalho, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é formado aí, que tem uma formação, por exemplo, na área de alguma neurocoisa, ele tem muito mais repertório para estar lidando aí com essas estratégias, tá? Por quê? Porque a gente trabalha as funções executivas, a gente tem essa compreensão e a gente vai atendendo o repertório do sujeito. Não é simplesmente eu falar assim, e aí, detectei que o sujeito tem isso, isso e isso. Ah, vamos aplicar tal coisa que dá certo? Tem que fazer sentido para o sujeito. Por quê? Porque quem que vai fazer tudo isso fora do setting? É ele. Se exigir muito esforço inicialmente, acreditem, só se o custo é muito alto, for muito alto, o prejuízo for altíssimo, aí ele se move. Se não, gente, o que vai acontecer? Ele vai desistir. Então, a gente precisa fazer isso devagar. Essas estratégias, depois que vocês vão ver de coping, não é de uma hora para outra. O sujeito ele precisa estar mobilizado para isso, ele tem que querer isso, para que a gente devagarzinho, junto com ele, vá promovendo essas mudanças. Vamos promovendo essas mudanças. Não tem como. E isso é devagar, tá? Então, ele vai se sentindo confiante, ele vai vendo que ele dá certo, que vai dando certo. A resposta é contrária, o reforço para continuar o comportamento é contrário, diferente do que era anteriormente, aí faz sentido para ele falar, opa, eu não tinha vivenciado isso, eu não sabia que poderia ser dessa forma também. Então, a gente faz isso de maneira muito cautelosa. Tá? Bom, aqui também tem o Mouse aqui, que ele é bem citado nesse texto, citam o exemplo das pessoas que são socializadas no sentido de diminuírem as suas respostas emocionais desde pequenas, né? Onde são veiculadas com crença, que é aquela coisa que a gente estava dizendo, né? Dos conceitos culturais. Raiva é destrutiva, rir alto é comportamento vulgar, isso aqui é mais para mulher, né? Isso aqui é para os dois. Os homens não choram, tornam-se mais provável, então, que automaticamente façam decrescer a expressividade de suas emoções em adultos, mesmo sem consciência desse mecanismo. Isso a gente faz, isso está posto, né? E aí a gente vai rompendo aí com essas coisas que já estão mais cristalizadas, se é possível para o sujeito. Depende do contexto, depende do que significa, e a gente vai trabalhando devagarzinho, né? Assim sendo, essas crenças educativas relativas à emoção e à regulação são interiorizadas ao transformarem em hábitos. São posteriormente usadas em uma forma automática. Relativamente às estratégias usadas, poderão ser muito mais semelhantes às de regulação explícita, sendo diferenciadas apenas por ser consciente ou não, né? E aí depende do que? Da pessoa. Mudar o foco da atenção, reavaliar a situação, isso aqui é bem legal, isso aqui às vezes a gente consegue quando o sujeito já está bem lá, mais psicoeducado, já está numa fase bem mais avançada do tratamento. Ruminar e negar acontece de maneira frequente, mas isso é uma estratégia de regulação, isso aqui acontece muito com o ansioso. Cognitivamente a situação,
Esses autores creem que, mesmo sendo inconsciente, esses processos envolvem sim regulação e não apenas reatividade emocional. Então aquilo fica ruminando. Isso também gera desgaste. Entretanto, é uma forma de eu regular. Eu estou pensando sobre, eu estou reavaliando o que eu vou fazer com isso. E aí a gente pensa se o sujeito encontrou uma outra saída possível para ele performar. Não é eu que vou dizer o que ele tem que fazer. Nós precisamos encontrar junto com o sujeito situações comportamentais em que ele dê conta. Não dá para eu dizer para ele, faça isso. Isso a gente tem que chegar num comum acordo, tá? Bom, esse tipo de regulação é mais difícil, a avaliação, do que a regulação intencional e consciente, né? Atendendo que a pessoa não tem consciência do controle que exerce sobre a sua emoção. E aí depois a gente vai psicoeducando e tal. Situação essa que é ampliada quando nos reportamos às crianças, que por si só já manifestam dificuldades em verbalizar as estratégias conscientes, né? Mas assim, o que eu tenho com trabalhos que hoje eu estou evitando pegar, né, pequenininho, estou encaminhando mais? Eles sabem sim trabalhar, é mais psicoeducar, né? Então as crianças, conforme você vai trabalhando com elas e o ambiente acolhe e valida, esse trabalho dá certo. Então, elas sentem, elas nomeiam, elas conseguem discriminar situações, elas falam o que elas estão sentindo, elas falam para os outros o que está acontecendo com elas. Então, vai depender desse movimento também, do contexto acolher o que está acontecendo. Esses comportamentos aí da emocionalidade. Tá? Bom, Thompson reforça ainda que esses processos podem ser mediados, né? Externalmente, através dos processos de socialização e, além disso, o temperamento e as experiências de vida, né? Podem ter uns impactos sobre os processos. E aqui continuando, diminuição, modulação. E aí ele coloca aqui, a regulação adaptativa da emoção envolve a habilidade de experimentar emoções genuínas e expressar essas emoções de uma forma que permita a indivíduos para cumprir seus objetivos de regulação, bem como objetivos importantes, né? Como segurança, manutenção das interações. O que ele quer dizer com isso, né? Quando a gente está trabalhando? De maneira geral, a gente vai, com o tempo, fazendo com que o sujeito dê conta de expressar, de fato, de uma maneira congruente com ele, o que ele sente. Então, ele é genuíno, ele é autêntico. Se eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo raiva. Mas como é que eu estou expressando isso? Eu estou expressando pela via da violência? Não. Mas eu estou dizendo que eu estou com muita raiva, né? E aí você pode trabalhar com o sujeito a níveis de linguagem, né? A supressão do comportamento nesse sentido, porque ele não vai deixar de sentir, porque aconteceu um evento que foi gatilho que ele já sentiu. Agora, quando ele começa a se perceber, ele pode também estar trabalhando outras estratégias. Então, ele dá um tempo, ele dá uma segurada, ele fala pro companheiro ali, ou companheira, por exemplo, olha, eu não tô legal, eu tô com muita raiva nesse momento. Tem como a gente dar um tempo nisso e voltar nesse assunto depois? Isso a gente vai estar trabalhando muito com o quê? Com o casal. Então, outras estratégias, dá uma volta, faz alguma coisa, fala, ó, esse assunto eu acho que vai levar a uma determinada situação em que a gente já vivenciou. Tem como, num outro momento em que a gente tiver, por exemplo, pronto para falar disso? Aí a gente trabalha no setting terapêutico, como que é aquilo para o sujeito, e aí no campo da vivência deles, fora do setting, eles vão dando conta. Então, o que a gente vai fazendo? Dando suporte. Oi, professora. Oi. Olha, no caso... Então, quando a resposta a situações, a pessoa começa a utilizar a negação ou ruminação de uma forma inconsciente, como, por exemplo, a minha geração, né, foi criada dessa forma repressiva, né, e você entra num processo de negação que é automático. Você, não, tá tudo bem. Sim. Não, vamos prosseguir. E é assim, você vai nessa loucura. Assim, né? Aí você pega e acolhe o sujeito, ele começa a chorar. Não, mas tá bom, vamos lá. Tá tudo certo, não, tá tudo bem. Só que o que eu tenho observado? Né? Quando você passa a se conhecer melhor, né, o self e tudo mais, você começa a perceber o seguinte, foi tudo ruim? Não. E é realmente isso. Foi uma forma de regulação das emoções, às quais nós
né, nós dessa geração, conseguimos para poder sobreviver a tudo isso. Agora, quando você faz isso inconsciente, isso realmente leva a enfermidades até psicossomáticas, porque você acaba somatizando no corpo emoções. Mas quando você começa a ter esta percepção com clareza da teoria, ok, é isso, ok. Então, o meu próprio cérebro utilizou tal, se adaptou para isso, para sobreviver a tudo isso. Então, quando você começa a observar esses movimentos, aí então você entra no processo de cura. Porque uma coisa é você fazer no automático, né? O que acontece? Por mais que vocês já estão em terapia, vocês já fazem? Sim, eu já há um tempo faço. Isso. Porque o que acontece? Por mais que às vezes nós tenhamos domínio de teoria, não quer dizer que a gente não entre em contato com tudo isso, não quer dizer que uma vez ou outra a gente não se desregule, porque a gente tem a nossa própria história. Por isso que é importante Sim. a gente ir trabalhando as nossas questões. E não quer dizer que a gente precisa ser sempre aquele ajustadinho, mas quer dizer que a gente vai ter um repertório maior para a gente lidar com as situações. Então, Sim. é a mesma coisa para qualquer tratamento, né? Você lá está com um paciente que direto ele tem crises dissociativas por algumas questões de vida. Não quer dizer que você entrando com medicação e você trabalhando ele na psicoterapia, que esse sujeito vá deixar de sentir. Mesma coisa um ansioso. Ele não vai deixar, às vezes, de ter uma crise de ansiedade. O que a gente vai conseguir? Porque, às vezes, a única via que ele dá conta é tendo uma crise. Então, o que a gente faz também? A gente amplia o repertório para que o sujeito tenha condições de, que é as estratégias, de lidar com aquela situação de uma outra maneira, que vai causar, às vezes, menos prejuízo. Mas isso não quer dizer que a gente não desregule, não quer dizer que a gente não tenha uma crise, então, né? Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Sim. Tá? Então, situações de crise, de algumas crises, elas também estão ligadas a a regulação emocional? Que crise? Tem pessoas que, tipo, as próprias crises de ansiedade, de sair da casinha, é possível pessoas utilizarem essa forma para se autorregular? Então, por exemplo, depois, lá na frente, um dia, se eu conseguir dar para vocês, porque já é uma outra vertente, a gente tem estudos hoje da DBT, que é a dialética comportamental, que alguns tipos de reatividade, quando o sujeito é muito reativo, dentro de transtornos, por exemplo, fora, é pela via da desregulação emocional. Não quer dizer que o sujeito vai deixar de ter, por exemplo, um transtorno. Não, ele desregula. Aí, por exemplo, quando a gente está olhando é porque vocês ainda precisam ter o quê? Vocês precisam ter as abordagens, tá? E aí, gente, abrindo um parênteses bem enorme aqui, isso é um viés. Vocês vão ver, por exemplo, pela psicanálise um jeito, vocês vão ver lá pela existencial de outro, vocês vão ver pela cognitivo-comportamental de outro. Então, cada abordagem ou cada terapia, ele tem um olhar. Então, por exemplo, quando eu trabalho com determinados tipos de terapias que eles trabalham com foco na regulação, aí a gente vai estar olhando por esse prisma, mas eu preciso trabalhar cognição e comportamento, certo? É por aí. Se eu vou trabalhar só com cognitivo, ela vai dizer o quê? Que tem uma distorção cognitiva, a gente vai trabalhar com reestruturação cognitiva, e a partir disso eu tenho mudança comportamental e mudança emocional. Entende? Então, esse é um olhar. Vocês vão ver outras abordagens, outras terapias que vão dar para vocês outras dimensões de se trabalhar com isso, tá? Quando a gente trabalha com regulação, a gente vai trabalhar nessa perspectiva mesmo. Que o sujeito desregulando, ele vai desregular, ou seja, ele vai ter distorção cognitiva, ele vai ter dificuldade ali no campo do comportamento, então o comportamento ele vai começar, de alguma maneira, a ter prejuízo, ou o comportamento por si só já é prejudicial, né, quando ele vai desregulando. E aí a gente vê o impacto disso nas áreas de vida. E aí depende do viés que eu estou olhando, tá? E aí vocês vão ver isso. A abordagem X vai por essa via, a abordagem X vai por outra, e a gente vai indo.
Bom, gente, aqui ele traz novamente uma perspectiva da emoção positiva e emoção negativa, mas no final ele acaba concordando com aquela ideia, né? Ele vai trazendo bem curtinho isso, mas de alguma maneira ele traz negativa como as que vão trazer prejuízo para o sujeito e a positiva que vai dar uma regulada. Lembrando que não tem hierarquia de emoções, né? Então é como se fosse bem aquela questão da motivação, é uma preponderância. Então a gente vai fazer o que? A gente vai dar condições para o sujeito dele aprender a lidar. Quando você trabalha com ACT hoje, a gente vai fazer o que com o sujeito dentro da ACT? Ele vai ter que sentir, vai ter que se perceber o que ele está sentindo, o que aquilo provoca, quais são as consequências, e pam, aceitei aquilo, eu sei a dimensão disso, através disso eu vou evocando outras emoções. Tá? Então, a ACT-DBT, a gente vai trabalhar tudo nessa perspectiva. Eu não vou falar assim, pega, faz supressão dessa emoção e coloca outra no lugar. Ah, eu tô lá com uma via cognitiva, troca uma cognição por outra. Não faço isso, tá? Jamais a gente vai ver por essas perspectivas. A gente vai estar fazendo o que com o sujeito por essa via? O sujeito tem que se conectar com o que está acontecendo com ele, entender, ter essa dimensão, e aí sim evocar um contraponto em relação a isso, tá? Isso é trabalhar com hoje regulação emocional. Outras vias podem falar assim, então, tem uma cognição X, vamos tentar acessar outra cognição e a gente colocar no lugar? Aí cada um tem seu trabalho, tá? Eu hoje trabalho pela outra via. E aí tudo pode, tá, gente? Para mim, o que tá dando mais certo é essa outra. Mas ainda a gente tá vendo. Então, tem lá, por isso que eu falo para vocês, tem várias maneiras de se trabalhar aí com essa perspectiva. Bom, a desregulação das emoções positivas, ele coloca aqui e tal, mas no final das contas ele vai estar falando o quê, né? Que a gente vai ver o nível de adaptação, então, dessas emoções, tá? E aí imagina um sujeito que é bem aquilo que a gente vai ver no filme divertidamente, quando a emoção da alegria não deixa a emoção da tristeza entrar em contato com a menina. Vocês lembram disso no filme? Quem assistiu? Lembram? Não? Não lembram? Bom, vai ser o trabalho de vocês. Bom, então aqui, né, o equilíbrio dos objetivos no curto e longo prazo, e isso aqui ele coloca bem interessante para a gente poder pensar, né, ao fazer uma análise funcionalista da regulação, alimentada então por um foco desenvolvimental, reconhece-se a relevância então de se considerar o contexto em que a emoção, por exemplo, da criança ou do sujeito foi emergido, para determinar então se a mesma está ou não a ser regulada de forma adaptativa, né? Por quê? Porque às vezes chega um sujeito para a gente em que o ambiente é altamente invalidante. Então imagina, você está num ambiente em que você é assediado, você pega um adulto, o chefe assedia. Você acha que tem condições, às vezes, do sujeito ficar trabalhando determinados tipos de situações para regular a emoção dentro do contexto? Não tem. Né? Então, tem situações em que o sujeito acaba entrando em situações que causam ali um desconforto, em que ele se sente mal, mas não tem como a gente promover uma ação ali dentro daquele ambiente, porque é funcional. Às vezes aquele ambiente é invalidante mesmo, ali não vai mudar, faz parte da cultura do ambiente. E isso a gente tem que olhar também, porque aí não tem outra forma a não ser o quê? O sujeito vai ter que encontrar condições para saída desse ambiente para ele regular ou ele sair de vez. Quando o ambiente é muito hostil ou quando o ambiente é muito abusivo, aí não tem condições. Né? Se ele tá, por exemplo, pega uma mulher, eu peguei um caso uma vez, que o menino veio para mim, um adulto jovem, ele é homossexual e ele sofreu o quê? Assédio no trabalho, tá? Só que isso já não é mais assédio, isso hoje já é crime. Ele sofreu homofobia no trabalho. E ele sofria de maneira constante e descarada. E a empresa era super grande. E o sofrimento dele era muito grande. O que ele foi fazendo com o tempo? Ele entrou, assim, num estágio de adoecimento, né? E aí ele começou pela conduta orientado, então, pela advogada, ele começou a ter as provas, né, de que ele precisava, para ele falar, isso daqui é um crime, só que se configurou como assédio, né? Assédio moral.
E aí era crime de homofobia. Né? Então, tinha condições de eu falar assim, não, você está sofrendo um crime de homofobia, vamos trabalhar com estratégias para você não perder seu emprego e ficar lá dentro e lidar com isso? Não tem condições para isso. Né? Não dá. Por quê? Porque aquilo é muito aversivo e é um crime, não tem condições. Mesma coisa quando você pega meninas que sofrem assédio dentro do trabalho. Não tem condições. Então a gente precisa observar o conjunto de tudo isso. Senão a gente vai estar lá dando estratégia para um ambiente que para o sujeito tem uma aversibilidade ali para ele que não dá conta. E aí tem coisas que nós não comungamos. É igual você trabalhar dentro de um relacionamento em que tem violência. Não tem condições. Você fala assim, não, vamos tentar todas as estratégias? Não dá. Aí você fala, olha, você sabe que a minha conduta não comunga com isso e a partir do momento em que eu perceber indícios de violência, eu vou fazer denúncia? Porque eu tenho isso que me respalda e eu não vou comungar com isso? Então, isso a gente vai estar trabalhando com o sujeito, porque a nossa conduta hoje também é orientada e tem coisas que a gente não consegue comungar. Não podemos comungar, né? Aí tem uma série de outras questões. Bom, aqui, né, ele fala para fazer essa análise, né? Assim, esforços regulatórios que conduzem a comportamentos socialmente inadequados não são necessariamente frutos da emoção desreguladas, mas antes fruto de objetivos da criança serem diferentes dos observadores, e a gente pergunta isso para a criança. Nem tudo é de emoção desregulada, tem que entender qual que é a funcionalidade do comportamento para a criança, tá? Porque aí você pode interpretar de várias maneiras, e aí no fundo você não perguntou o que isso queria dizer, né? E aí você fala, bom, então a criança tem um repertório também, e é através dele que ela vai fazendo a avaliação e vai agindo, né? As estratégias que são mais adaptativas para alcançar objetivos emocionais imediatos tendem a tornar essas crianças mais vulneráveis a problemas de longo prazo. Aí ele fala da idade escolar, né? Mas de maneira geral é mais ou menos trabalhando aí esse repertório do sujeito, dando condições, né, para ele, mas isso feito de maneira muito cautelosa. Daí ele traz estudos de mães deprimidas que tendem, então, as crianças tendem a ser menos, então, eficazes no campo da regulação, né, e aí, enfim, são estudos dessa área, tá? Nesse contexto, essas crianças tornam-se, que ele está falando de crianças que são, de alguma maneira, o contexto não ajuda, né, tem uma hipervigilância perante as pistas emocionais dos pais, né, que por um lado é protetivo, por outro, permite à criança antecipar e preparar para lidar com interações com os pais deprimidos em casa. Então, assim, tem uma situação lá que os pais têm um transtorno mental, ou a família gira em torno de um transtorno mental, como que é isso? Como é que a criança lida com isso, né? Bom, as suas tentativas de regular a emoção tornam-se assim marcadas por objetivos inconscientes de manter um sentimento estável de bem-estar, evitar reações críticas de rejeição dos pais, defender-se de expectativas não razoáveis, né? E tentar gerir um estado emocional aí. Bom, objetivos para estes, pela sua inconsistência, levam a criança às vezes estratégias também inconscientes e não adaptativas, fora do ambiente. Por quê? Porque ela vai utilizar o mesmo repertório. O mesmo que eu utilizo na casa, eu vou trabalhar, eu vou utilizar lá na minha escola. E às vezes são situações diferentes. Mas a criança, como ela teve esse único recurso, é o que ela acaba utilizando, tá? Então, por vezes, crianças crescem como responsáveis pelo estado deprimido do progenitor, desencadeando em culpa, tentativa de restaurar o humor. Isso não é só nesse sentido, gente. Isso é situação de separação, isso é situação, enfim. A criança ela é muito gentil nesse sentido aí, né? Onde a gente tem geralmente criança para nós é paciente identificado. Quando vocês estiverem tendo lá no 7º, 8º semestre, né, terapia de família e de casal, a gente vai conversar sobre isso. Padrões esses que deixam de ser adaptativos quando estendidos a outros contextos, como escolar e interação entre os pares, né? Então, é nós também, não é só a criança, né? De maneira geral, a gente tem um conjunto, por exemplo, ou um repertório, né, de uma forma de se comportar, agir, sentir, que a gente aprende na vida e que a gente leva para todas as nossas relações. Então, é no trabalho, é na escola ou é na faculdade, é dentro do meu relacionamento conjugal, é dentro do meu âmbito familiar. Então, a gente tem um padrãozinho que a gente chama, eu pelo menos chamo, de um esquema de funcionar do sujeito, e que a gente vai encontrando aí uma familiaridade. E aí a gente vai entendendo esse funcionamento do sujeito, tá?
até que a gente chegue depois a promover mudanças. Então, aqui ele ainda está falando, né? Consideramos que as estratégias não são inerentes, boas ou más, são antes mais ou menos adaptativas, né? No contexto dos objetivos específicos. Então, é aquilo que a gente volta. Não é nem bom, não é nem mal. A gente vai ter que entender esse conjunto de fatores que nós estamos elencando, trabalhar com o sujeito, dar condições para o sujeito, né? Mas sem esse juízo de valor. Né? É isso que eu estou falando. Quando a gente valida a emoção, eu não estou dizendo que a emoção, que o sujeito é mal ou que a emoção é mal. Né, mas que aquele comportamento trouxe prejuízo para ele. E é com foco nisso que nós vamos trabalhar e dar condições para ele, né, lidar com a situação de maneira diferente. Tá? Regulação da expressão e da experiência, e aqui é legal também, eu acho bem legal isso aqui, né, que ele está falando do quê? Na sua revisão e definição do construto, consideram-se então que o processo de regulação está envolvido a modulação da experiência da emoção nos estados fisiológicos associados, assim como a expressão que se manifesta. Na expressão facial, tom de voz, comportamento não verbal. Por outro lado, inclui ainda comportamentos relacionados com emoções usadas, né, com a intenção de afetar o contexto. E a gente faz isso, né, gente? Então, de maneira geral, a gente precisa também, que ele cita aqui uma série de coisas, vivenciar, que é quando a gente tem condições de trabalhar com as pessoas, com os sujeitos que chegam até nós, esse nível já, em que ele vai experimentando fora do setting terapêutico, nos contextos em que ele está. E ele vai, através da experiência, tendo que outras vivências, e isso vai regulando ele. Bom, regulação e desregulação, né? A regulação adaptativa nos diz respeito à supremacia das emoções positivas, né? E à supressão das negativas. Mas não diz respeito, mas sim ao impacto em que estas têm sobre o funcionamento global, a reorganização a partir da ativação emocional e ao experienciar as emoções genuínas, positivas ou negativas, e ao expressá-las, de forma em que as mesmas permitam à criança a flexibilidade necessária para atingir seus objetivos. E isso é legal, porque a gente vai estar trabalhando com o sujeito justamente o que a gente chama de uma palavrinha, que uns utilizam ou não, de assertividade. Então, a assertividade é quando o sujeito está num nível em que ele está muito seguro. Se o ambiente até não invalida, você fala assim, já até sei, mas tudo bem, eu consigo me posicionar. O meu pai, eu sei que ele vai dizer isso para mim, mas hoje eu me sinto seguro de falar para ele, talvez, que eu não queira fazer isso. Então, ele está se posicionando na relação, e aí a gente está trabalhando fronteiras nesse sentido, né? Em que ele consegue ter uma dimensão do self diferente, a maneira com qual ele se vê, eu consigo fazer isso, eu me expresso, né, da maneira que é congruente também com o que eu sinto. E, tranquilamente, eu consigo me posicionar nas relações, né? Então, isso é assertividade. Está consonante, está congruente com o que eu estou sentindo, da forma que eu estou me comportando e a mensagem que eu quero passar, tá? É mais ou menos por aí que a gente começa a ter o nosso objetivo, né? O fim chega por essa via de congruência aí. Deixa eu ver a desregulação. Aqui ele coloca, né? A desregulação das emoções envolve um uso sistemático e inflexível de padrões e estratégias de regulação que interferem significativamente com a adaptação do presente e futuro, a competência na realização de tarefas em contextos espaciais e temporais. Esses padrões têm impacto negativo no sistema psicológico, causando, então, uma disrupção ou uma diminuição do funcionamento dos mesmos, né? Impedindo com diferente intensidade a manutenção dos objetivos pessoais e interação com o ambiente. Enfim, né? Então, ele vai colocar o quê? O mecanismo de regulação vai direcionar os recursos, aí ele coloca, da criança, né, atenção ao comportamento, para uma função adaptativa da emoção ou para a sua regulação, modelando o comportamento que é relevante para essa função e desregulando o comportamento que é irrelevante, né, em ou oposição. E aí, eu não trabalho isso, porque assim, a gente vai ter que entender a função de tudo isso, mas o que ele dá conta e não dá conta. Então, é trabalhar com as estratégias. Se você pega uma via mais comportamental mesmo, que pode ser que vocês vão estar pegando, vocês vão trabalhar aí com esses termos de modelar comportamento, a criança conseguir discriminar que tipo de comportamento eu consigo fazer, ou o sujeito conseguir discriminar,
que eu vou entender o reforço do ambiente, o que eu posso emitir, o que eu posso não emitir no ambiente, eu já espero isso, enfim, é um conjunto de coisas, tá? Mas a gente vai dando condições, sim, para comportamentos que nos causam uma disfuncionalidade, tá? E a gente consegue depois dimensionar, bom, eu não quero passar por isso, eu já sei o que é viver isso, então o que eu posso fazer diante disso? E a gente vai estar trabalhando. Né? Qual estratégia você dá conta, né? Para a gente ir ativando. O que você acha disso? Bom, assim face ao advento, então, anterior, que é o texto, né? Consideramos que a regulação é um processo expurgável da emoção na medida em que a primeira constitui uma forma de modelar de forma intencional ou automática, e a segunda, tendo em vista uma de determinada meta funcional e adaptativa que é superordenada à tendência de ação geradora pela emoção. Então, a gente está falando um da emoção e o outro da regulação. Então, a regulação, eu vou fazer o quê? Eu tenho objetivos, né? Eu sei o que depois eu quero mexer para quê? Para adaptar, lembra? Então, assim, eu tenho emoção, sinto o tempo todo, pam, 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 pam. Sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo, sinto aquilo. O outro eu vou estar trabalhando ali com objetivos, o que eu quero mudar, que tipos de situações nós vamos estar promovendo, de acordo com o sujeito, pensar em estratégias, e aí, por si só, as emoções que são emergidas com isso são situações que vão estar o quê? Regulando isso. Mas eu estou o quê? Trabalhando, planejando em cima disso, tá? Diferente da emoção como um todo, que eu só vou sentindo de acordo com como as coisas vão acontecendo. Dessa definição, excluímos a regulação emocional da ação, ou seja, o uso da emoção para obter determinados ganhos cognitivos ou comportamentais. Essa regulação da emoção pode debruçar-se sobre emoções negativas e positivas, sobre a expressão e experiência emocional, usando meios e estratégias internas e externas do sujeito. A regulação da emoção consiste nos processos extrínsecos e intrínsecos responsáveis por monitorar, avaliar e modificar as reações emocionais, especialmente suas intensas e características temporais para cumprir seus objetivos, né? E é isso. Aí aqui ele vai estar falando, né? Aí esse aqui só para finalizar. Então, quais são as competências que ele termina ali para nós, né? A interpretação das expressões faciais e corporais da emoção, isso aqui é mais com criança, tá, gente? Clareza na expressão das emoções, consistência nas próprias emoções, né? Conhecimento e compreensão delas, compreensão dos ativadores e consequências da expressão em determinadas emoções no seu contexto, e capacidade de gerir a intensidade em que se expressa, então, a emoção. Tá? Então, com o tempo, com a criança, nós vamos estar trabalhando por essa perspectiva. Deixa eu só voltar aqui. E aí a gente vai indo. Deixa eu só abrir, porque agora o negócio, não sei o que eu fiz aqui. Isso, pronto. Bom, gente, é isto. E aí, conforme vocês depois estiverem trabalhando com isso, fica mais legal ainda.